A ponte sobre os Igarapés, um ponto crucial da rodovia que conecta a cidade à escola agrotécnica, parecia mais uma estrutura comum, feita para unir margens e facilitar vidas. Mas, para os moradores locais, ela sempre foi mais que isso. Construída sobre águas profundas e agitadas, cercada por uma floresta densa que jamais viu a luz completa do sol, a ponte carrega histórias que ninguém ousa contar alto. Recentemente, algo que transcende o medo começou a acontecer. Jovens desapareceram misteriosamente. Estudantes universitários cheios de planos e promessas agora são apenas nomes murmurados em velórios silenciosos. Seus carros abandonados, com as chaves no contato, desafiam qualquer explicação lógica. No início, a ponte era vista como um atalho conveniente, mas agora é um corredor de pesadelos. As águas abaixo, sempre calmas e traiçoeiras, parecem sussurrar segredos à noite. Não há sinais de luta, não há testemunhas, apenas o desaparecimento súbito de vidas cheias de sonhos. O som de risadas que antes ecoava pela ponte foi substituído por silêncios inquietantes e um medo coletivo que faz até os mais corajosos mudarem de caminho. A pergunta que não cala é: quem ou quem está por trás disso? O vento frio que corta a ponte parece carregar as respostas, mas poucos têm coragem de ouvir. Há décadas, antes mesmo de a ponte ser erguida, a área já era evitada pelos habitantes mais velhos. Eles contavam uma história sobre um ônibus escolar que perdeu o controle em uma curva na antiga estrada de barro, despencando direito nos igarapés. Das 32 pessoas a bordo, apenas uma jovem não foi encontrada. Era noite de tempestade e a força das águas levou corpos e esperanças. Desde então, a mulher de branco é vista vagando por ali. Não busca ajuda, busca companhia. É como se a ponte tivesse selado sua tragédia, um monumento macabro erguido sobre almas que nunca descansaram. Os moradores afirmam que, ao anoitecer, quem atravessa a ponte sente uma presença inexplicável. Não é o vento, nem o sol natural da floresta. É algo mais pessoal. Um suspiro ao ouvido, passos invisíveis acompanhando cada movimento. Alguns relatam ver uma figura ao longe, imóvel e pálida, como se esperasse por algo ou alguém. Mas o mais perturbador são os relatos de quem não teve coragem de olhar para trás. Dizem que, mesmo sem encarar, sentem uma presença e ela ri baixinho. Lucas era conhecido por sua coragem quase imprudente. Quando os boatos sobre a ponte
começaram a circular entre os estudantes, ele decidiu provar que não havia nada de sobrenatural ali. Aquela noite, enquanto dirigia, enviou uma mensagem a um amigo: "Estou parado perto do igarapé. Tem algo na água me olhando." Sua última mensagem. O carro dele foi encontrado na manhã seguinte, ainda ligado, com os faróis iluminando as águas escuras. No banco do passageiro, seu celular exibia a mensagem que nunca foi enviada: "Ela não quer que eu vá." O caso de Lucas foi o ponto de ruptura. Seu desaparecimento atraiu a atenção de investigadores e curiosos, mas nenhum rastro dele foi encontrado. Câmeras de vigilância capturaram apenas um vulto branco passando pela lateral do carro antes de ele parar. Especialistas que analisaram as imagens alegaram ser reflexos ou falhas técnicas, mas o vídeo deixou claro: ele saiu do carro por vontade própria e andou até a água. A ponte, aparentemente inofensiva, agora parecia uma armadilha viva, pronta para sugar mais vidas desavisadas. Alice e Pedro, amigos de Lucas, decidiram investigar por conta própria. No dia seguinte ao desaparecimento, foram até a ponte ao entardecer. O sol se punha atrás das árvores, projetando sombras longas e deformadas. "Estávamos no meio da ponte quando vimos algo se mover na beira", relatou Alice. Era uma figura, mas não parecia sólida. Não tinha rosto, mas eu sabia que estava nos olhando. Pedro, tremendo, acrescentou: "Parecia que o ar estava mais pesado, como se algo quisesse que ficássemos ali. Não sei explicar, mas senti como se meu nome estivesse sendo sussurrado." Eles saíram correndo. Essa experiência deixou marcas profundas. Nas semanas seguintes, ambos relataram pesadelos recorrentes, sempre com a mesma figura parada no meio da ponte. Pedro começou a evitar qualquer lugar com água e Alice nunca mais dirigiu sozinha. Os dois concordaram em uma coisa: seja o que for que habita aquele lugar, não está preso aos igarapés. Ele ou ela pode te seguir para onde você for. Determinados a desvendar o mistério, investigadores locais se aprofundaram na história da ponte. Descobriram que o local era considerado sagrado por tribos indígenas. Cerimônias eram realizadas ali para se conectar com o espírito guardião das águas. Quando a ponte foi construída, sem qualquer consulta às comunidades locais, muitos alertaram que as forças que protegiam a área agora estavam furiosas. Arqueólogos encontraram fragmentos de artefatos ritualísticos e um diário de um trabalhador na construção que relatava vozes vindas das águas e pesadelos inexplicáveis. Mas o que mais chamou a atenção foi a descoberta de marcas rituais incompletas perto dos igarapés. Símbolos desenhados na terra, provavelmente por alguém tentando restaurar a harmonia com os espíritos. Estavam riscados como se algo ou alguém os tivesse interrompido. Para os especialistas, isso pode ter desencadeado o que eles chamam de desequilíbrio energético. Para os locais, foi apenas um convite
ao caos. Um grupo de curiosos decidiu gravar uma última exploração na ponte antes que ela fosse fechada para investigações. Com lanternas e celulares, caminharam lentamente, rindo e zombando das histórias. Mas as risadas duraram pouco. Uma figura começou a aparecer nas margens, movendo-se lentamente entre as árvores. Os celulares capturaram o momento em que ela entrou na água e começou a caminhar em direção à ponte, sem ondular a superfície. O grupo começou a gritar, mas o som das águas abafava qualquer pedido de socorro. Um por um, os jovens desapareceram, arrastados por algo invisível. No dia seguinte, o único vestígio era uma câmera caída na ponte, ainda gravando. Nos últimos segundos da filmagem, um rosto pálido emerge das águas, sorrindo diretamente para a lente, antes de tudo escurecer. Ai, os jovens tão cheios de vida e curiosidade, agora são parte das lendas, sussurrados por vozes que ninguém quer ouvir. Seus gritos foram música para os igarapés, tão sedentos por almas novas. Quem diria que uma simples ponte poderia guardar segredos tão profundos? Mas vocês, pobres tolos, não quiseram ouvir as advertências. Achavam que eram invencíveis, não é? Agora vocês pertencem às águas. Aqueles que ousam passar por aqui ainda acreditam estar seguros. Que engraçado. Achar que uma construção feita de concreto e aço pode protegê-los de algo tão antigo, tão faminto. A verdade é que a ponte não é um caminho, mas uma armadilha. E você, motorista inocente, será o próximo. Diga adeus ao mundo seco. As águas estão esperando por você. Então vá, atravesse. Quem sabe, talvez você tenha sorte. Talvez o espírito já esteja satisfeito. Ou talvez, apenas talvez, você acabe olhando para a água. E se o fizer, por favor, deixe um sorriso antes de afundar. Eles adoram novos rostos no fundo do igarapé.